Olá, pessoal, boa tarde. Antes de iniciar a palestra do Adriano, queria dar boas-vindas a todos, né, nesse momento de isolamento e de pandemia que a gente está vivendo. Me chamo Marcelo, eu coordeno mestrado em Sistema de Gestão lá no LaTeX, e alguns eu conheço, acho que alguns não. Então, o LaTeX vem fazendo aí um conjunto de palestras, né, um ciclo de atividades, tanto no âmbito do mestrado, no âmbito dos MBAs, como no doutorado, convidando profissionais do mercado, e muitos deles são professores da casa, são alunos do mestrado e doutorado, né, que têm atividade profissional, para trazer suas experiências e ter uma conversa, né, com os colegas. O que a gente está fazendo é um formato de webinar, né, não é um seminário, então não tem a previsão de certificado por ser uma exposição na forma de webinar. A gente está fazendo a gravação dessas apresentações porque a gente tem uma parceria com a Escola de Engenharia e esses vídeos vão ficar disponíveis no Conexão da Engenharia, né, no canal do YouTube da Engenharia. Depois de editado, vai levar aí umas 2 ou 3 semanas para isso ficar pronto. E aí a gente depois comunica também um link disponível lá para que possam ser compartilhados com colegas que possivelmente não possam ter participado nesse momento agora da palestra do professor Adriano, né? Então eu queria falar um pouquinho aqui do professor Adriano. O Adriano Colirro, ele é sócio fundador da Responde, doutorando em Sistemas de Gestão Sustentáveis pela UF, lá, colega nosso, né? Mestre também pelo mestrado em Sistemas de Gestão, graduado em Design Digital pela Veiga de Almeida, pós-graduado em Design Estratégico pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, pela ESPM, possui MBA em Gestão de Organizações, tem cursos em Cambridge também, que ele é tímido, não botou essa informação aqui, né, Adriano? Vou falar um pouquinho dessa viagem aí depois. Experiência, né? Então, eu queria dar as boas-vindas, agradecer ao professor Adriano pela disponibilidade, né, para trazer essa experiência. E deixar... A gente vai fazer o seguinte, durante a palestra, né, é bom a gente deixar nossos vídeos e áudios fechados para garantir melhor qualidade na transmissão. Ao final, o professor Adriano deve levar em torno de 1 hora na palestra. Ao final, a gente vai passar ao professor Adriano perguntas, né? No primeiro momento, a gente está planejando que essas perguntas sejam postadas no chat e a gente vai organizando essa informação, né? E de tal forma também que aquelas que não sejam possíveis serem respondidas aqui no webinar, a gente repassa ao professor Adriano para respostas futuras, né? E também, na medida do possível, acho que a maioria são alunos do LaTeX, mas na medida do possível puderem botar nome e e-mail no chat, que aí a gente vai fazendo uma lista de presença também. É bom, então sejam bem-vindos. Eu passo agora a palavra ao professor Adriano. Adriano, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Eu vou começar projetando aqui, né, a apresentação. Enfim, como já adiantado pelo professor Marcelo, né, eu sou sócio-diretor e fundador da Respondit, doutorando em Sistema de Gestão, né, e por mais de 10 anos fui pesquisador do Grupo de Produção Integrada da COP. Então, o meu viés, né, de aplicação do Design Thinking tem muita ênfase no chamado design estratégico, né, que é na relação do design como uma forma de resolver problemas com ferramentas, filosofias, enfim, de outras áreas da ciência. Então, primeira pergunta, né, o que é design? Né? Então, ele começou a usar como um verbo to design em 1548, né, que tem um significado de você planejar, conceber, de você construir alguma coisa, né, de você tangibilizar, né, uma ideia, né, em algo concreto. Então, pode ser produto, gráfico, serviço, comunicação, enfim, até uma aplicação mais moderna no sentido de estratégia. Então, alguns exemplos, né, de jogos, produtos icônicos.
Então, o que seria o design thinking? É a forma pela qual os designers resolvem problemas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o duplo diamante, que é uma interpretação, né, desse viés filosófico, né, com base nos estudos do Peirce. Então, independente, né, de qual seja o resultado, né, qual a linha do design que a gente esteja trabalhando, o objetivo sempre vai ter uma relação com a criação de uma coisa que seja funcionalmente possível no futuro próximo, que vá fazer parte de um modelo de negócio sustentável e que faça sentido para as pessoas, né? E como, né, isso é alcançado, a gente vai falar mais um pouquinho quando estiver descrevendo as etapas do duplo diamante. Então, como previamente mencionado, né, a minha apresentação ela vai ter uma ênfase maior no design estratégico, né? Então, em perspectivas antigas, né, o design ele era, enfim, focado e limitado a inovações em produtos, serviços e aspectos operacionais, né? Então, no movimento, né, que foi protagonizado pelo professor Francisco Zurlo, da Poli de Milão, né, nasceu o termo design estratégico, né, que é uma confluência tanto do produto, serviço, como a forma de comunicação dela, né? Então, foi um primeiro passo, digamos assim, para o design começar a alcançar outras áreas da organização e ser tratado de forma integrada e estratégica. Então, antes de falar do duplo diamante ou de apresentar alguns casos, vamos falar um pouco das premissas básicas, né, do design thinking. Esse é o grande diferencial, né? Então, a gente tem os padrões dedutivos e indutivos de lógica, né, tradicionais do todo para uma conclusão e, enfim, da análise de fragmentos para uma inferência, né, que são o dedutivo e o indutivo. O tradicional das engenharias, né, que quando a gente já tem o como, né, e tem um valor que a gente sabe que vai conseguir. Então, por exemplo, se você aplica o Lean numa linha fabril qualquer, né, você sabe que você vai ter um valor que é a redução de desperdício, a otimização, enfim. A gente já sabe o que esperar e o que a gente vai estudar está em aberto. Quando a gente fala das práticas, né, do design, a gente tem um valor que é o que a gente quer alcançar, né, o que a gente vai estudar e o como que a gente vai definir, né? Então, é uma lógica de inovação muito aberta, né? Então, enfim, é, vale a pena procurar, né, Charles Sanders Peirce, quem se interessar, né, tem diversos artigos, né, muito interessantes dele, né? Mas assim, o mais marcante é a ideia, né, que para a gente conseguir avançar no conhecimento, a gente deve se afastar das falsas definições do futuro, né, enfim, das falsas questões do passado também, né, que são as previsões e a história, para, enfim, encarar o mistério de como poderia ser. E o que isso quer dizer? Que é uma lógica de inovação que é baseada, né, no teste, na prototipagem, no aprendizado, na cocriação e numa evolução constante, né? Quando se atinge um estado específico, um resultado, né, por essa filosofia a gente sabe que o resultado é um estágio que vai ser superado em, enfim, um novo momento em breve. Então, é centrado no ser humano, né? Eu botei essas fotos da Casa Ronald, né, enfim, é uma instituição da Tijuca, né, que não sei quem conhece, né, mas o objetivo é, enfim, lutar, combater, ajudar no tratamento do câncer infantil, né? Então, parte do orçamento, né, em alguns dias específicos do ano é destinado, né, para algumas instituições desse tipo ligadas ao Ronald McDonald. Então, por que, né, o exemplo de centrado no ser humano? Né, mesmo aí que é uma instituição, né, no qual as famílias ficam, né, enfim, elas moram aí, né, só que infelizmente só pode ter um acompanhante. Então a gente viu casos complexos de famílias que acabaram se separando, já que a mãe ficava com os filhos, né, dependendo do caso, por um mês ou mais, enfim, muitas histórias tristes nisso. Mas está, o som voltou ao normal. Então, para a gente projetar algo para alguém, a gente tem que entender, né, a realidade que a pessoa se encontra, né? Então, esses exemplos aí que eu estou ilustrando são casos que a gente visitou, né, de pacientes, ex-pacientes, né, que passaram pela Casa Ronald ou que, enfim, iam voltar para lá porque estão com reincidência da neoplasia,
né? E a realidade é muito complicada, né? Nessa foto embaixo à direita, por exemplo, é uma família que o pai foi assassinado, né, por questões de drogas, né? A mãe também, enfim, viciada, tinham 3 filhos, sendo 2 filhos com câncer, né? Então todos moravam dentro dessa casa. Então, na foto de cima também é o banheiro que essa casa compartilhava com outros 3. Então, enfim, como a gente projeta, né, um sistema no qual essas pessoas vão receber um tratamento, né, de um anticorpo monoclonal, de um rituximab da vida, né, de R$ 10.000 a dose, né, se não tem nenhum saneamento básico. Então, abordagem holística, né, porque a gente deve considerar todos os colaboradores, né, do sistema. Então, ilustrando também, né, com exemplo de uma pesquisa feita no HC4, né, com foco no cuidador, né, nesse processo de cuidado de um paciente em estado terminal, né. Então, HC4, para quem não conhece, enfim, é o hospital do INCA no qual os pacientes em cuidados paliativos, aqueles que já não têm mais uma perspectiva de melhora, mas sim de amenização, né, do sofrimento, ficam, por vezes, hospedados, né, ou por vezes sofrem atendimentos, né, recebem atendimentos emergenciais. Né, então, o cuidador, ele está se relacionando com quem? Né? Pela parte interna da organização, com a fisioterapia, enfermagem, médicos, assistentes sociais e por aí vai, né, e pela parte externa, com a sociedade, outros cuidadores, familiares dos pacientes. Então, o cuidador também, né, assume uma posição de quem transfere o conhecimento para os demais colaboradores, né, ligados à vida, né, do paciente. Cocriação e prototipagem, né? Então, para ocorrer uma inovação, né, é necessário que essa inovação seja criada e validada, né, em parceria com os envolvidos naquele setor, naquela empresa. Né, então, aqui eu trago o exemplo, né, de um projeto que eu vou falar um pouquinho, que é a experiência da Universidade de Cambridge, né, que a gente fez pelo grupo de produção integrada, né, da COP, no qual era pesquisador, né, os coordenadores foram os professores Heitor, Vinícius Cardoso e Adriano Proença. Né, então, depois de muito estudo e aprofundamento no tema, né, esses eventos de cocriação, de road mapping, né, aconteceram quando a gente já tinha definido as estratégias, né, os melhores vieses tecnológicos, né, para serem seguidos para o estado do Rio de Janeiro. Né, então, a gente fez pequenos arranjos, né, de profissionais com diferentes, né, históricos, capacitações, enfim. Então, na mesa tinha o BNDES, tinham pequenas e médias empresas, tinha o Fiocruz. Então, a gente fez esses arranjos, né, nos quais esses profissionais, né, co-criaram possíveis cenários de desenvolvimento para o cluster de biotecnologia do Estado. Aí alguns exemplos, assim, ainda sem tratamento, mas da gente registrando, né? Então, pode-se ver uma concentração muito grande na parte da esquerda do mapa, né? Porque a gente considerou um ciclo de 20 anos, que é o ciclo de desenvolvimento, né, de um biofármaco, já deixando um pouquinho de tempo a mais. Mas é difícil planejar, né, ainda mais num cenário tão inconstante, né, que envolve questões políticas, etc., né, a tão longo prazo. Então, a tendência dessas sessões foi realmente esse planejamento mais no curto, médio prazo. E a cocriação e prototipagem também, para, por exemplo, a criação de serviços, ela pode ser uma simulação em Lego, uma animação 2D, enfim, algo que represente, né, o próprio storytelling, enfim, uma coisa mais teatral, né, mas é a simulação desse serviço antes mesmo dele ser implementado, porque com essa simulação, né, e esse é o grande ponto, né, a prototipagem, né, através da prototipagem os erros são reduzidos, né, então você gerencia o risco de um projeto e do investimento, você sabe o que vai dar certo, né, você não está trabalhando só no mundo hipotético, você testa isso com os colaboradores que estão realmente envolvidos nessa situação. A estratégia visual, né, com a estratégia visual torna-se possível a comunicação, né, para diversos colaboradores, né, fácil compreensão, enfim, explicação do que está acontecendo. Então, assim, eu trago 2 exemplos, né, de fluxos, né, da jornada do usuário muito simplificados, construídos no início de um projeto, né, para a gente conseguir realmente tangibilizar, né, o geral, começar a analisar a oportunidade de inovação.
né, o de cima, o HC4, então, como eu falei, o paciente é encaminhado, tem uma reunião de acolhimento muito interessante, né, que é uma reunião que envolve, uma reunião multidisciplinar, né, com a família, no qual é planejado o processo de tratamento desse paciente, enfim, explicado. Então, é um momento muito interessante desse fluxo. Aí começa a relação com o HC4, então ele pode ficar no modelo de assistência domiciliar ou ficar internado, né, na assistência domiciliar ele ocasionalmente vai ter que ir para internação, então, enfim, tem um resumo aí, né, de algumas iniciativas. E, por exemplo, uma oportunidade, né, que a gente viu muito rapidamente era que enquanto o paciente estava internado e o cuidador estava lá, ele tinha um tempo para aprender, né, e nesse aprendizado, né, pequenas dicas, minha família particularmente tem um histórico péssimo com câncer, né, então minha avó, meu avô, enfim. Então o que a gente aprendeu, por exemplo, com relação ao HC4 com a minha avó, foi congelar a luva e para estancar sangramento no nariz. Então é uma coisa muito simples, mas que às vezes alivia uma família de se deslocar até o hospital, enfim, melhora a qualidade de vida do paciente e também as condições de todos os envolvidos nisso. E existem diversas interpretações metodológicas, né, sobre a lógica abdutiva, enfim, sobre design thinking. A que eu mais tenho afinidade é o duplo diamante, né, que foi uma metodologia, né, desenhada pelo Design Council em 2005, né, que separa esse processo de tangibilização, né, criação de soluções e ideias em dois diamantes, né. Então nós temos dois momentos de divergência e dois momentos de convergência, né. Então no momento que se é apresentado um problema, né, a exploração de soluções é feita de forma completamente aberta, né, não tem uma limitação, a gente está querendo conhecer o mundo, então você vai, óbvio, assim, existem diversas ferramentas, formas de você fazer isso, né? Mas uma coisa que sempre vai ser feita, né, é a busca na internet por situações similares, projetos similares àqueles que estamos realizando agora. Então a gente não parte do nada, né? A gente vai buscar o estado da arte, né? A gente vai entender o status quo de onde a gente está e a gente vai fazer, né, diversas inferências de melhoria, isso sempre trabalhando, né, com os colaboradores envolvidos, né. Então, o primeiro momento, né, a gente compreende, define e confirma o problema, então a gente explora com a mente aberta, né, entende e define, né, para onde a gente vai, né, o que que a gente vai criar, desenvolver, né. No segundo ciclo, né, de divergência e convergência, né, são criados, testados e aprimoradas soluções, né. Então, por exemplo, onde ocorreu a situação de road mapping, né, onde acontece uma prototipagem em campo, enfim, tem mais detalhes também nesse artigo, né, isso é um material, facilmente encontrado pelo Google, né. Aí cabe, assim, ressaltar uma diferença, interessante, né, o design classifica como pesquisa 10, que é uma pesquisa que não tem aquele critério acadêmico, não é uma revisão sistemática da literatura, mas é uma revisão muito eficiente, porque a gente está trabalhando literatura cinza, né, uma literatura cinzenta dessas, muitas vezes não é considerada no universo acadêmico, né. Então, quando forem serem buscados casos, experiências anteriores, sim, claro, rota acadêmica, mas também uma rota de literatura cinzenta, né, relatórios de consultorias, enfim, projetos feitos, blog, qualquer coisa, pode gerar bons insights. Descoberta, né, entrando nos detalhes, né, o pensamento divergente, né, como eu já mencionei, a mente aberta, né, a geração de insights. Muitas vezes, né, esse primeiro diamante, durante esse processo são construídos cartões de insights, cartões de problemas, que são uma síntese, né, com uma foto, um desenho, uma descrição básica que a equipe, né, vai construindo para depois facilitar nesse processo. Então, resgatando o caso citado da Casa Ronald. Essa é uma outra casa que a gente visitou, né, a comunidade do Cano Furado, se eu não me engano, em Belford Roxo. A gente foi, assim, recebido com gente armada, uma coisa, assim, pesada, né. Tem água uma vez por semana, por 20 minutos, né. Também mora uma família, acho que eram com 7 pessoas, né, tinham 2 crianças com câncer, e moram nessas condições, né. Então, né, esse
esse projeto que a gente fez lá foi tentando buscar estratégias, né, para aumentar, né, a taxa de sobrevida, né, da crianças que, enfim, foram afetadas aí pela neoplasia, né. Então, uma coisa muito evidente, né, é que o trabalho enfim, o aspecto social desse trabalho das instituições, do INCA, da Casa Ronald, é um trabalho majoritariamente de escritório, né. É um bom trabalho, mas ele é feito com base em formulários, em entrevista, quando a pessoa vai até o hospital. Então você não consegue tangibilizar, né, a realidade que eles se encontram. Então a gente ouviu gente reclamando, né, que os pacientes não iam às consultas e os pais não tinham responsabilidade, enfim, né. Mas quando a gente vê, né, a realidade, né, que as pessoas não têm água, as pessoas não têm comida, não têm como sair, a gente vê que o problema ele é um pouco mais complexo, né, do que a forma com qual ele é tratado. A definição, né, então quando a gente já entendeu, né, a gente começa a aplicar algumas ferramentas, né, para efetivamente sintetizar aquela informação que a gente levantou. Então uma ferramenta, por exemplo, é o Blueprint, né, no qual a gente associa, né, os pontos de contato do nosso cliente, enfim, do usuário, com o nosso serviço e quais são os processos internos. Muitas vezes se associa o sentimento, enfim, mas majoritariamente os processos internos que devem ser desenvolvidos por essa empresa para que o cliente receba, né, aquele serviço no final. Então também uma visão simplificada, né, que não era nem o objetivo, né, desse projeto. Esse projeto era para desenhar um manual de franquias, mas a gente quis trabalhar sim essa questão de experiência do usuário, processos para a gente padronizar de forma correta e, enfim, expandir, né. Então são considerados pontos desde o paciente chegar ao restaurante, o acesso ao restaurante, até ele ir embora. Alguns outros exemplos de ferramentas, né, e aqui cabe ressaltar, né, que o design, como eu mencionei, ele é, por essência, uma metodologia aberta. Então você tem um problema que você tem que resolver, né, e o que você vai usar de ferramenta, enfim, de outras áreas das ciências, quais vão ser as relações que você vai criar, depende muito do seu objetivo nesse projeto, né. Então, por exemplo, pode ser uma ferramenta de definição, a matriz SWOT, pode ser uma síntese da análise da cadeia de suprimento, como aqui mencionado, né. A gente fez um estudo, né, para a Firjan, para fazer um diagnóstico da cadeia da pecuária de corte do estado do Rio de Janeiro. Então uma das formas que a gente fez para conseguir tangibilizar a situação dos frigoríficos, né, foi fazer uma pesquisa, né, enfim, de cunho qualitativo, feita com 5 frigoríficos, né, num horizonte de uma semana, porque a carne tem uma variação absurda de preço. Então a gente trabalhou em cima de um boi hipotético de 500 quilos, né, e aqui não aparecem todas as partes, digamos assim, né, tem uma outra seção dessa tabela, mas quanto que eles estimam que tenha, né, de sangue, couro, carne, conteúdo gastrointestinal, vísceras, miúdos, aí tem os miúdos brancos, né, que, enfim, é um supermercado para a China, né, que uma questão, né, que precisa de uma autorização sanitária CIF, que ninguém no estado do Rio tinha, né, mas enfim. Então a gente trabalhou em cima de um boi hipotético e viu quanto que cada frigorífico desse recebia por cada parte, né. Então a gente teve uma variação aí de 400 e poucos reais, né, entre esses frigoríficos, um vendia no total por 2.300, outro por 2.700, mas esse é o boi Nelore, o boi tradicional indiano, aquele mais resistente, adaptado aqui para o nosso cenário do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Quando a gente trata do Angus, Red Angus, Black Angus, esse valor por boi já passa para 7.000, né. Então, insights como esse, né, a gente obtém, né, depois de explorar, enfim, sintetizar os dados, né. Também o exemplo do SWOT foi com frigorífico, uma análise específica, né, de estratégia para um um dos melhores frigoríficos do Rio, localizado ali em Três Rios. O desenvolvimento, né, esse momento divergente de você juntar as pessoas, apresentar esse diagnóstico que já foi construído, né, e cocriar, né, os possíveis cenários, as possíveis alternativas também com a mente aberta, né, o famoso brainstorm, enfim, aqui cabe, né,
como eu já mencionei, diversos tipos de ferramentas diferentes, depende do objetivo que você quer atingir. Um exemplo de roadmapping, né, à esquerda, um exemplo à direita de uma ferramenta que a gente chamou de Makigami Respondit, foi feita com base no processo Makigami, né, do Lean, e no qual a gente junta, né, todos os profissionais, dependendo, né, do tamanho da empresa, nesse caso eram nomes, porque era uma empresa com 10 funcionários, né, assim, isso na vertical, né, e na horizontal os principais processos, né, os macroprocessos ligados à entrega de valor para o cliente. Então, nessa matriz que a gente constrói, em momentos de cocriação, a gente identifica diversos problemas de fluxo de informação, de fluxo de material, né, de erros no processo. Então, dá para ver a quantidade de rabisco que tem aí no meio, que eram coisas que não faziam sentido, que voltavam no processo, erros, enfim. E aí embaixo a gente já posiciona os problemas, as oportunidades e também já fez esse mapa estendido, né, com quais são as ferramentas de informação. Como eu falei, depende muito do briefing, né? A gente tem uma forma de resolver problemas, né, que é feita aí com as áreas de conhecimento que a gente tem acesso. E a implementação, né, que é a etapa que, enfim, as coisas realmente chegam no mercado, os relatórios são entregues, enfim, os indicadores são validados. Então, aí tem um exemplo também de duas ferramentas, né, que cabe ressaltar que eu não estou me limitando de forma alguma a ferramentas do design, né, são ferramentas úteis, digamos assim, no contexto que a gente precisa. Então, uma associação que a gente faz muito é o roadmap com o 5W2H. Né? Esse roadmap, no caso, é o do cluster de biotecnologia, que eu vou resumir esse projeto no próximo slide, né, mas o que a gente associa, né, são os principais clusters de informação do roadmap e como eles vão ser desdobrados através do 5W2H, para contextualizar, né, não ser só um resultado gráfico, que é importante, a capacidade de comunicação, de percepção da estratégia como um todo, enfim, mas sim deve ser detalhada a implementação e trabalhada, né, senão vira um relatório de gaveta. Falando, né, agora também rapidamente aí sobre esse projeto do Roadmap do Desenvolvimento do Cluster de Biotecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Né, esse projeto aconteceu em 2011, através de uma demanda do SEBRAE e da antiga Invest Rio, né, que virou AGE Rio, que buscavam o desenvolvimento do cluster de biotecnologia do Estado como um todo. Então, o primeiro estágio, né, o interessante desses projetos de grupo de pesquisa é que eles envolvem, né, facilmente diversas instituições, diversas áreas da ciência, a gente tem um acesso ali acadêmico, da amizade, né, enfim, do desejo de construir o novo. Então, foi um projeto que envolveu médicos, pesquisadores da Fiocruz, né, enfim, internamente no GPI também mais de 10 profissionais. Então, como começou? Começou a gente entendendo, não tinha nenhum projeto de biotecnologia até então, tinha sim uma relação com farmanguinhos, diversos projetos nessa linha, mas não na biotecnologia como um todo. Então foram feitas mais de 60 entrevistas, né, que foram feitas com professores, pesquisadores, empresários, né, visitamos durante esse projeto, né, mais de 25 empresas também, né, fomos a Brasília, São Paulo, conversamos na FAPESP, então a gente entendeu, né, o cenário do Brasil também como um todo, já que é um modelo de negócio muito virtual, né, não precisa, é óbvio que o agrupamento numa região ele traz benefícios, né, na lógica de um cluster industrial, enfim, fornecimento, agregar serviços, mas é um mercado muito virtual esse, então tem uma empresa aqui, uma nos Estados Unidos, outra na Índia, enfim, desenvolvendo o mesmo produto. Né? Então, além dessas entrevistas, foi feita uma intensa, né, revisão da literatura, com muitos debates, né, com um livro, né, o modelo mais importante que a gente chegou, o modelo de desenvolvimento do cluster industrial, modelo normativo, né, do Chiesa e Chiaroni. Então, a gente fez o desenho do cluster, né, a gente identificou todos os atores, a gente conversou com todos que a gente conseguiu, né, e com base, né, nessa interação da literatura, nessa pesquisa de campo, a gente chegou a fatos e dados, a modelos da cadeia de suprimento, a gargalos, oportunidades. Por exemplo, 99% dos insumos são importados, enfim, o setor tem várias deficiências, mas sim
alguns potenciais, né, de desenvolvimento. Então, considerando o cenário do Rio, né, a gente chegou às vacinas, né, por causa ali da Fiocruz, enfim, Farmanguinhos, Biomanguinhos, né, os anticorpos monoclonais, porque na época, se eu não me engano, eram 7 anticorpos monoclonais, representavam 30%, né, do orçamento do SUS, então um impacto muito grande, né, no momento também que estavam sendo incentivadas muitas PDPs nessa área, né, então a própria Fiocruz estava envolvida em algumas, o Instituto Vital Brasil, acho que o Imatinib, enfim, tinha esse intuito de reduzir, né, esse déficit do sistema de saúde, e as terapias celulares, porque elas são enfim, uma aposta como um todo, né, reconstrução de pele, enfim, com algumas empresas interessantes, né, localizadas até aqui em Petrópolis, próximo aqui de mim. Então a gente chegou a essas três vertentes tecnológicas, né, e essa foi com as cadeias de suprimento, as cadeias de desenvolvimento, os principais gargalos e oportunidades. Aí a gente chegou na definição, né, depois de um longo caminho andado de uma pesquisa extensa feita no setor como um todo. Então, no momento do desenvolvimento, né, e entrega, foram feitas 3 sessões de roadmap, uma para cada, né, vertente tecnológica, envolvendo, né, atores com opiniões muito distintas, né, enfim, na anticorpo monoclonal teve até um princípio de briga, né, entre um representante do BNDES e de uma pequena empresa, com acusações do tipo, só financia grande empresa, enfim. Né, a gente não queria provocar brigas, mas a gente queria, sim, provocar discórdia, né, a gente não queria reunir pessoas que tivessem o mesmo ponto de vista, né, a gente queria ter a capacidade de desenvolver o setor como um todo, né. Então, foram feitas essas sessões de roadmap, né, essa construção desse conhecimento, enfim, acho que o relatório todo tem mais de 1.200 páginas, eu não sei nem se os contratantes já leram ele, né, como um todo, e foram feitos, né, roadmaps, que é propostos cenários de desenvolvimento, né, em total quase 10 cenários de desenvolvimento, né, por exemplo, cenário para anticorpos monoclonais, cenário para pequenas e médias empresas, enfim, a gente propôs, né, esse roadmap como um todo tinham 183 elementos, né, então ele ficava impossível, né, a compreensão, por isso a gente separou em diversos cenários. Aqui um exemplo, né, dessa informação já tratada, virou um livrinho, enfim, o Sebrae distribuiu para alguns. Né, e a gente, obviamente, reduziu o nosso horizonte, né, nesse cenário, já que a gente viu que não funcionou a ideia de tentar trabalhar um ciclo de biofármaco como um todo, né, a gente reduziu isso. Né, então, para a gente trabalhar com roadmap, no início desse projeto, eu, o professor Vinícius e Adriano, fomos a Cambridge, a gente fez os cursos de Inteligência Tecnológica e Roadmap Estratégico, né, e a gente adaptou essa metodologia para o cenário brasileiro, né, porque, como preconizado no curso, a ideia é se ter uma imersão de 3 dias com diversos atores isolados, enfim, trabalhar em ciclos de 4, 8 horas cada camada, né? E no Brasil todo mundo é muito importante, a gente conseguiu 4 horas no máximo, né? Então a gente organizou as sessões de roadmap em 4 horas, né, com momentos de um brainstorming em cima do mapa e a apresentação. Uma outra coisa que a gente viu que não funcionou muito bem aqui, né, que na metodologia que a gente fez no curso, né, enquanto os grupos apresentavam, eles iam transferindo os post-its para um mapa grande. Né? Então a gente fez uma impressão enorme, 4-0, enfim, em lona, né, mas na hora de transmissão desses post-its, né, se perdeu a perspectiva temporal como um todo. Então a gente já tinha registrado em fotos, né, mas a gente foi adaptando a metodologia, né, ao nosso cenário. Uma dica que funciona bem é usar caneta grande para limitar a quantidade de palavras possíveis de serem escritas no post-it. Mas o mais relevante, né, do roadmap é a ideia de você tem uma ferramenta, né, na qual você quer transformar, né, o conhecimento tácito dos envolvidos ali em conhecimento explícito através dessa proposta. Né? Então, ela tem 2 horizontes principais. Ela tem o horizonte,
né, que trata do tempo, né, então o ciclo que a gente quer ali desenvolver, as separações específicas, e ela tem o horizonte das informações que vão estar ali representadas, né? Então aqui, por exemplo, nesse roadmap a gente falou das tendências do mundo como um todo, né, das oportunidades, né, do cenário do Brasil, né, e de quais recursos no estado do Rio de Janeiro a gente estaria aproveitando, enfim. Então a gente tinha itens aí, tanto que não estavam, né, concluídos, como ativos sim, que já estavam prontos, né, por exemplo, Biomanguinhos tinha, que me fugiu o nome, né, mas uma central de prototipagem que ia ter relação com o mercado, enfim, o CIPBR, né, que ia ficar pronto até 2015, eu não sei se ficou, tinham várias big pharmas, né, vindo para cá, e pela lógica de construção de um arranjo industrial, a geografia é sempre importante, né? Então, se a gente atrai para cá uma empresa grande dessas, a gente tem uma série de fornecedores, que são os clientes do Sebrae, por exemplo, que vão ter a demanda para fornecer serviços, enfim, fornecer produtos. Então, tinha muito essa lógica. É uma apresentação que eu estou fazendo assim vai ser bem prática, falando de pesquisas, projetos e resultados, né, falando dessa integração do design com outras áreas, né? Então, por exemplo, aquela figura, né, ela foi apresentada num congresso na Universidade de Cambridge em 2013, né, que como resultado desse projeto, e essa integração, né, que foi do design com a engenharia de produção, com, enfim, a área da medicina, né, como um todo. E na minha pesquisa de mestrado, né, que foi a construção de uma proposta para a humanização do fluxo perioperatório eletivo, né, também teve uma integração muito forte entre conceitos do design, conceitos da engenharia de produção, conceitos da medicina. Então, qual foi a metodologia, né, dessa pesquisa? Ela, enfim, teve um primeiro bloco, né, de conhecimento teórico, de observação e descoberta. Então, a ideia, sim, foi entender o estado da arte, né, do fluxo perioperatório, da humanização no design thinking, enfim, os temas, palavras-chave relacionados, né, e um grande hospital para se estudar, né, é a Mayo Clinic, né, para interessados, porque tem, enfim, um foco muito grande, né, no paciente. Então, o estado atual da prática, né, que foi a compreensão do status quo do processo perioperatório. Então, foram realizadas 50 horas de observação padronizada em centros cirúrgicos de 2 hospitais, um público e um privado. É claro, né, que é uma amostra muito pequena, mas teve-se a ideia de refletir como um todo, né, as diferenças encontradas em um e no outro. No hospital público, por exemplo, tiveram cirurgias canceladas por falta de maqueiro, né? Então, coisas muito triviais para o estresse relacionado à preparação de um processo cirúrgico, né? Então, nessa segunda etapa, observação padronizada, visitas em campo, né? Deixa eu vou explicar por essa que é a interpretação já pela lógica do duplo diamante. Ali é mais um protocolo da pesquisa, né? Então, a pesquisa em campo, hospital público e privado, né, a síntese. Então, foi feita a construção do fluxo perioperatório e das necessidades do paciente, né, as entrevistas, né, num primeiro momento, para a prototipagem, essa evolução do protótipo, que vai desde a síntese até a entrega, eu vou mostrar depois, né? Então, no primeiro momento, profissionais já com 5 anos de experiência, uma amostra com 4 cirurgiões, 4 anestesistas, 4 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem. Um outro ponto que me favoreceu, mas ruim, numa lógica de processo de funcionamento do centro cirúrgico do hospital público. A troca de turno acontecia às 7, né? Todos os profissionais chegavam às 7, exceto os cirurgiões chegavam às 10. Então, tinham 3 horas aí de zero produtividade, né, em 6 salas cirúrgicas, né? Então, enfim, com a fila que a gente viu, por exemplo, é um absurdo. Mas para a minha pesquisa, o benefício que eu tinha, porque eu tinha 3 horas ali que eu poderia interagir com todos, menos com os cirurgiões, né? Então, mas, assim,
é um retrato, né, de coisas que a gente encontra que não são adequadas. Segundo momento de aprofundamento, né, já com profissionais mais sênior, né, 15 anos de experiência, com mesmas características, uma proposição final dos níveis de necessidade do paciente, né, separando o nível físico, emocional e cognitivo, e propostas para humanização. Então, uma pesquisa que levou em consideração um grande estudo na área da medicina focada no fluxo perioperatório, né, essa compreensão, uma interação muito forte com os profissionais da área da medicina, né, a interpretação também, né, pela uma lógica mais da engenharia de fluxo, né, e uma preocupação, sim, com a construção, né, com a percepção das necessidades dos pacientes, o que poderia ser feito, né, por uma ótica holística, né, que envolveu tanto conversas com ex-pacientes, quanto conversas ali com pacientes nos momentos de observação, né, quanto à opinião dos profissionais envolvidos. Então, enfim, relatando a evolução da prototipagem. Então, isso funcionava como? Eu ia com impressões dessa, né, numa pranchetinha, né, e eu ia rabiscando em função ali dos grupos de cocriação que eu conseguia formar, né, em pé mesmo, né. Então, olha, o que que é importante, o que que faz sentido, né. Começou então com essa experiência da literatura, que vai desde o diagnóstico até a alta, né, com algumas possíveis ali, saídas a partir do RPA, que são a UTI, o óbito ou o leito, e umas primeiras inferências ali sobre as necessidades. Então isso evoluiu, né, começou a ter um aspecto, né, já de separar o que que era informação, o que que era sentimento, enfim, o que que era necessário, né, em cada etapa dessa, né, acrescentando também, né, o acompanhamento e reabilitação, porque o profissional, desculpa, o paciente, ele tem que ser reinserido na sociedade, né, até que por fim a gente chegou a essa figura, né, que representam, né, então separando enfim, nessas principais características, né, o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório, quais são as necessidades dos níveis físico, emocional e cognitivo, né, dos pacientes ao longo do fluxo perioperatório como um todo. Né, então essa ideia de ciclo, né, porque ele tem que ser reinserido efetivamente, né, e enfim, isso com essa discussão pronta, né, foram propostas 28 diretrizes, né, para a humanização desse fluxo, ressaltando sempre que não é necessária a implementação de 28 diretrizes para um hospital seguir rumo à humanização, a um cuidado maior com a família, enfim. Mas sim a percepção, né, de importância de cada uma dessas etapas, né, e de que a adoção, enfim, de recomendações como essa, né, não necessariamente o que eu falei, mas se considerar esses pontos, já leva um hospital, né, rumo a um caminho da humanização. Então foram ressaltados vários problemas, né. Então, por exemplo, um cenário também visto em outros hospitais, porque a gente estava num momento de muitos projetos pelo grupo de produção integrada na área da saúde, né, então, que o RPA, ele era a mesma sala para o momento que o paciente chegava para ser operado e depois que o paciente era operado. Então isso em tese teria que ser separado, né, mas então muitos momentos, assim, de aflição, digamos, por parte do paciente que ia ser operado, e outros pacientes que chegavam, acordavam sentindo dor, enfim, é um estresse, né, desnecessário. Uma observação, né, por exemplo, com relação ao transoperatório, né, é que deve-se haver uma sala, né, de espera específica, próxima ao centro cirúrgico, com TV, ar-condicionado, uma poltrona confortável, banheiro, né, para qual os familiares, enfim, possam ficar ali abrigados durante essa cirurgia, né, e aí integrando a lógica do fluxo, né, no qual a enfermeira circulante, né, que é um profissional que naturalmente faz uma integração, né, do centro cirúrgico com o resto do hospital, ela possa passar com alguma frequência de tempo ali para dar atualizações, né, do processo cirúrgico para a família, ou mesmo uma integração via tablet, né, como a gente chegou a trabalhar nesses processos, nesses projetos. Indo para mais
um exemplo, né, de caso, né, que esse é um caso, uma aplicação numa pequena empresa, né, um escritório de advocacia, né, o mais relevante de Três Rios, chamado Bastos Júris. Né, então, esse material virou um artigo que foi apresentado no CNEG e um artigo também que vai ser publicado, né, uma versão estendida no BJOPM nas próximas semanas. Então, qual foi a demanda, né, desse projeto? Então, o cliente desejava uma padronização, melhoria nos seus processos, né, também com uma capacidade de filtrar clientes de maior valor agregado. Né? Então, a interpretação da demanda, da forma de construção do resultado é um processo muito importante, né, para você conseguir resolver um problema de projeto. Né? Então, essa demanda veio como uma demanda de planejamento e gestão de processos. Então, no primeiro momento, a gente fez, né, a famosa revisão da literatura, pesquisa DESC, né, chegou a experiências, enfim, a problemas, né, como o marketing jurídico, por exemplo, que é extremamente limitado, né, por ser uma atividade subjetiva, você não pode prometer que vai resolver um caso, então tem diversas questões com a OAB, né, então isso levou a gente a pensar, né, em soluções, né, de como a gente pode melhorar, né, enfim, desenvolver a imagem do escritório de forma contínua. Né, fizemos primeiramente o Makigami Respondit, né, aquela ferramenta, né, que eu mostrei uma foto, mas aquela foi uma outra aplicação. Eu vou mostrar aqui uma síntese em breve, né, que a gente construiu, né, o fluxo de valor, né, os principais envolvidos na construção, né, e identificou como a empresa navega ali, né, quais são os principais problemas, oportunidades, sistemas de gestão, enfim, a gente cria um retrato muito rápido da empresa. E com esse retrato a gente prioriza o que a gente vai mapear. Né? Tem coisas que não são necessárias, enfim, tem coisas que já funcionam, um projeto de consultoria, né, infelizmente, a gente dificilmente tem a oportunidade de desenvolver a empresa como um todo. Né? A contratação ela é específica, a gente entende, né, ali em profundidade aquele contexto, aquelas integrações, mas dificilmente a gente tem a oportunidade de estudar tudo e traçar um plano assim integrado. Mas, enfim, foram feitos mapeamentos, né, exis, reuniões, enfim, entrevistas no geral. Né, esses processos foram validados no workshop, né, exis, no qual a gente já traçou ali, rabiscou as melhorias, enfim, esses processos otimizados foram desenhados, né, foram novamente trabalhados no workshop, né, e cabe ressaltar que no Makigami, nos workshops, a gente tem o envolvimento, né, de todos da empresa, né, porque uma lição, né, desse processo de cocriação e prototipagem é que a reação à mudança é muito menor quando você envolve, né, os colaboradores que vão estar usufruindo do que você está criando, né, porque você cria uma corresponsabilização, não é aquela ideia de uma pessoa sênior chega numa empresa, escuta um pouquinho, passa aquele ar de eu sei fazer melhor que você, propõe alguma coisa, tem uma reatividade, não vai para frente. A ideia não é essa, a ideia é que se desenvolva algo útil, né, e nessa interação, né, nessa que é esses momentos, né, de absorção do conhecimento tácito, né, que são muito importantes. Né? Então, não, por mais que eu já tenha feito projeto em 5 confecções, eu não posso chegar na 6ª confecção e não querer entender profundamente a realidade daquela empresa. Senão, por mais que eu tenha uma experiência em otimização de processos de confecção, a minha proposta pode não ser adequada para aquele contexto. Né, então, com os processos definidos, né, esse novo modelo já, né, construído, a gente adequou o modelo de negócios, né, construiu um roadmap estratégico para o grupo, né, para os próximos 4 anos. Né, então, entregou, né, esse relatório e fez um acompanhamento aí dessas mudanças, ilustrando um pouco esse ciclo previamente descrito. O que foi esse Makigami Respondit? Então, a gente tem aqui, né, aqui eu aponto para a tela como se o público estivesse atrás vendo o que eu estou mostrando. Mas temos, né, as principais etapas, né, na primeira linha. Né, então, começa com a prospecção de novos clientes, eles têm o primeiro contato com o escritório, enfim.
né, até que o nosso foco, né, foi principalmente até o momento que a ação é distribuída eletronicamente, né? Então tem uma gestão ali por parte do escritório que recebe atualizações automáticas também, mas enfim, os desdobramentos, a gente não, o foco foi esse nesse projeto. Como eu falei, a gente tem restrições trabalhando no projeto. A gente não pensou a empresa como um todo, desenvolvimento, enfim. Então, os principais envolvidos, o Delton, né, que é o dono, o criador da empresa, né, que assim, dos grandes pontos de melhoria, né, identificados aqui, né, quando a gente viu o processo como um todo, é que todas as petições eram relidas por ele, né? Então, apesar de ter uma equipe extremamente qualificada, né, de ter uma dinâmica de pagar pelas especializações de profissionais, né, então isso induz, né, podemos induzir que com isso você vai terceirizar a responsabilidade. Até o momento desse projeto, ele relia, perdia mais de 1 hora por dia nisso. Então, no sistema que a gente criou, ele parou de reler, enfim, relia poucas coisas, então teve, né, só nessa redução aí de 1 hora diária, né, já um ganho de quase 15%, né, de produtividade. Mas então a gente identificou, né, o que cada um fazia ao longo, conversando, entendendo como um todo, né, a operação da empresa, né, quais eram os mecanismos de controle. Esse aqui já é a versão Makigami, como se fosse o Makigami 2B, né, isso já está ele refinado, né, com as ideias que foram tidas. Então, por exemplo, a gente estava falando do marketing, um ponto identificado na revisão da literatura, né, desenvolvido durante as reuniões. Como fazer mais marketing, como mostrar a qualidade da empresa, já que existe uma dinâmica de pagar pelo MBA, enfim, cursos dos profissionais, a gente bota, né, bota uma questão que cada profissional que estiver sendo beneficiado, né, por esses cursos, que ao longo dessa trajetória vai escrever 2 artigos, né? Não precisa ser um artigo científico, mas um artigo publicado em alguma mídia, né, reconhecida, né, enfim, pelos clientes, pelo setor, que esteja falando daquele tema do MBA, porque com isso ele reforça a imagem, né, de qualidade, né, já que essa é a ideia, né, que se tem ao se aportar esses recursos, né, pensando em ter um profissional melhor. Né, um outro ponto de controle, né, que foi identificado, uma história que ele conta sempre, né, o que foi uma vez perdeu 2 horas porque foi um morador da cidade perguntar quanto que ele ganhava, e ficou debatendo, processando a casa de vídeo para um rádiozinho de R$ 50 que não estava funcionando. Então ele falou, perdi 2 horas, eu não quero que isso aconteça mais, né? Então um mecanismo de controle dessa situação, né, foi cobrar por essa primeira consulta do cliente, né? Então com preço fixado, né, por exemplo, R$ 300, né, isso vira um produto. Ele pode ir lá tirar uma dúvida, né, mas para não ter nenhum tipo de percepção equivocada dos que vão ser realmente clientes, né, esse valor vai ser estornado caso o processo seja fechado com o escritório. Né, então só vira um mecanismo de controle para essas primeiras consultas que não dão em nada. Né, então com isso ele já consegue filtrar. É isso tudo que eu estou falando com base na percepção da empresa, da operação, desses processos, né? Então não tem nada muito complexo nisso. Aí um outro problema que foi relatado, né, ao longo desse projeto, que se uma ação não era bem sucedida, né, muitas vezes tinha uma discussão entre o cliente e o advogado no sentido de, não, mas eu não te falei isso, eu falei outra coisa, você fez um relato errado da minha situação. Então, como é que a gente pode acabar com isso também? Né? Nessa entrevista de processo, a gente criou um mecanismo chamado checklist. Eu também vou passar todas essas imagens à frente. Então, o que que era o checklist? Né? O advogado preenche, né, o relato ali no computador, né, e o cliente vai assinar, né, ele vai reler e assinar. Então, ele está validando o que foi escrito ali e também já sinalizando, né, esse prazo de entrega para os documentos que ele precisa.
Porque também muitas vezes o cliente vai, tem reunião, eles falam, "Não, vou te entregar semana que vem", demora 3 meses para entregar os documentos. Isso atrasa o processo da empresa. Então, associando ao mecanismo anterior, né, nesse checklist tem um espaço para o advogado indicar qual é o tempo que o cliente tem para devolver esses documentos, entregar esses documentos para o processo ter andamento. Caso ele não respeite aquele tempo, essa devolução dessa consulta inicial não vai acontecer. Então, com isso, o escritório pelo menos não perde. Então, enfim, pegando, né, esse, para não me estender muito aqui, né, só com essa figura como base, né, mas então a gente cria esse retrato da empresa, né, e vai sinalizando as mudanças, né. Esse caso de definição é porque esse projeto, né, ele queria padronizar tudo, né, até a hora que fechava o escritório, abria, enfim. O padrão foi o EPC, né, por escolha mesmo do cliente, né. Então ali projetos muito simples, eu vou mostrar outros adiante. O processo de prototipagem, para ficar claro como ele pode ser rústico, né. Então, como foi criado o checklist, esse documento importante para a empresa? Então eu fui com umas folhas em branco, né, com a minha letra péssima, como dá para reparar, né, e fiz, né, falei com todos os advogados e a gente foi criando, né, o que que tem que ter de informação, como tem que ser a cara disso, como tem que ser a declaração no final, enfim. Então esse processo evoluiu, assim, dessa forma em um dia, né, no mesmo dia ele já virou, né, um documento do Word, né, e, enfim, implementado dessa forma. Então aqui tem os documentos, uma padronização básica, tem um checklist de PJ e PF, né, mais um espaço ali para documentos que extra, né, que sempre acontece, por isso já essa previsão de espaço em branco. Esse relato do caso que aumenta conforme ele vai escrevendo, essa declaração de estar ciente, né, desse e dessa data e assinatura e data do cliente. Então vira um documento de garantia, né, para você evitar problemas que não eram muito, eram pouquinho, assim, de pouca incidência, né, mas já deixar um processo sem erros, né. Então, assim, ressaltando já nesse momento, né, que a resposta a esse projeto foi uma resposta que englobou o conhecimento em engenharia de processos, né, em design, né, enfim, da própria área do direito, porque quando a gente envolve, né, nesse nível de profundidade, tantos profissionais com essa qualificação, a gente tem um resultado, sim, né, de tendência, né, a ter essa capacidade interdisciplinar também pelo lado jurídico. Construímos uma pesquisa de satisfação pelo Google, né, então dentro do processo já está automático, depois de uma reunião presencial ela segue, né, e com perguntas, né, generalistas, mas também com diversas perguntas construídas com a lógica da escala Likert. Né? Por quê? Porque a gente também quer estar num processo de melhoria contínua de avaliação dos nossos funcionários, né? E não uma avaliação para a gente prejudicar. Né? Então, por exemplo, se o advogado tem uma avaliação 5, né, nesse ciclo de um mês, ele vai ganhar 5% extra nos contratos formalizados naquele mês. Já se ele tem uma avaliação menor, de 3 ou menos, né, que eu acho que não aconteceu nenhuma vez desde que isso foi implementado, naquele mês ele não vai ter a pós-paga. Caso a situação se mantenha por 3 meses, significa que ele é um profissional que não está agregando valor para a empresa. É óbvio que tem uma conversa, uma interação, por ser uma pequena empresa tem um aspecto também pessoal muito forte, né, mas ele tem essa capacidade, né, de demitir por justa causa, caso o profissional não esteja atendendo adequadamente nesse ciclo de tempo determinado. Também a mesma proposta para atendente, né, que ganha uma bonificação no salário, um curso de aprimoramento pago. Então a ideia, sim, é estar fornecendo um atendimento de muita qualidade, né, para o cliente. O roadmap, né, então esse empresário ele tem um conjunto de empresas, a gente já até fez serviço para mais de uma, né, Consegue, por exemplo, que é uma seguradora, a Target, que é uma empresa de contabilidade, Bastos Juros, que é um escritório de advocacia. Então tem uma lógica também que um cliente acaba ele migrando, né, entre as empresas, que é muito relevante para ele,
Então, roadmap básico, separado em produtos, recursos e mercado, né, explorando quais são os caminhos dos próximos 3 anos, né, do que a gente chamou de complexo empresarial de altos baixos, considerando investimentos, um aprofundamento em inteligência artificial, uma lógica de franqueamento, enfim. Os processos finalizados, né, esse é o processo, por exemplo, de atendimento, né, então ele se separa, né, no início se ele é um novo cliente, se ele é um cliente antigo, né, ele indica quem vai realizar, para qual base de dados vai, enfim, tem a lógica, né, de um processo completo, mapeado, né, já sinalizando, por exemplo, o envio da pesquisa de satisfação pelo Google Form, né, enfim, os diversos aspectos, né, isso um dos exemplos aí dos processos finalizados. E aí uma revisão geral do que aconteceu, isso é só um exemplo, né, no projeto, então entrevista de processo checklist, né, porque a gente tem uma questão, né, do ticket médio, a cobrança, né, a gente atrai valores de maior valor, clientes de maior valor agregado, né, o checklist no qual a gente reduz erro, né, leva a erro zero, né, elimina a divergência de informação entre advogados e clientes. Então teve muito esse aspecto de eliminar NVA, né, a gente não quer nada que não agregue valor, vamos tirar, vamos deixar o processo enxuto, né, focado no nosso cliente, enfim, com essa lógica de melhoria contínua. E uma última pergunta, né, uma reflexão para a gente fazer, né, se o ideal é multidisciplinaridade, interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Né, quando a gente tem uma coisa multidisciplinar, né, a gente tem, né, diversas disciplinas atuando para resolver um problema. Né? Mas essas disciplinas, elas vão estar gerando interações superficiais. Então, eu tenho um projeto que eu vou desenhar a experiência do cliente e a proposta de marketing. Eu tenho dois tipos de equipe, cada uma faz uma coisa, uma resposta multidisciplinar, mas um não agregou ao outro para a construção de uma resposta integrada. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, né, a gente tem duas ou mais disciplinas trabalhando em conjunto. Né, tem uma questão epistemológica que acontece, uma compreensão unificada, a criação de um objeto, né, que realmente integre essas duas, três, quatro, N disciplinas numa resposta em si. Né? E a transdisciplinaridade é um conceito um pouco mais lúdico, do qual a gente não tem fronteiras. Né? Então, é um conhecimento sistêmico. Enfim, o design ele busca, né, uma interdisciplinaridade, porque os próprios, né, enfim, filósofos, pensadores consideram que a disciplinaridade foi muito importante, é muito importante para a construção de um conhecimento específico. E a interdisciplinaridade precisa de conhecimentos específicos profundos em cada disciplina, né, para ser construída com efetividade. É isso, obrigado, né? E vou tirar a projeção de tela para, se tiverem perguntas. Professor Adriano, muito obrigado pela apresentação. Como a gente não teve perguntas no chat, eu queria deixar aberto, assim, quem quiser fazer perguntas ao professor Adriano, é só abrir a voz e vídeo, né? E fica à vontade de fazer pergunta. Adriano, enquanto o pessoal vai pensando na pergunta, deixa eu fazer uma pergunta minha. No campo do avanço da pesquisa científica na área de Lean, o que está se pensando no mundo hoje? Quais são os gargalos, quais são as perspectivas, para onde está arrumando o tema, né? A tua pesquisa no doutorado é nessa área, né? Então, que você está desenvolvendo. O que a gente tem mapeado hoje no mundo de pesquisa, os rumos para onde está indo o Lean, né? O Design Thinking? Bom, professor, vamos lá. Na minha proposta de doutorado, né, como eu mencionei, um trabalho de consultoria tem poucas oportunidades de pensar um sistema como um todo. Né? Então, a minha ideia, né, é desenvolver e aplicar, né, essa proposta de modelo, né, que considere a integração entre o Data Science, o Design Thinking e o Lean. Por quê? O universo é feito de dados. Hoje em dia, a gente não considerar os dados,
né, para a criação das nossas propostas, enfim, da lógica de inovação, a gente está perdendo muito, né? Então, essa minha proposta nasceu desse sentimento, né, de que esse sentimento que foi validado por uma pesquisa. É claro, eu vi que não tem essa discussão, tem uma discussão de Design Driven Data Science, né, que começou em 2019 com um livro de uma consultoria chamada MJV, aí está a literatura cinzenta. Então, né, por que o Lean Design Driven Data Science? Né, porque você tem um momento, um bloco, né, de informações que você tem que entender, que você tem que analisar, né, você tem a transformação dessas informações, né, em um produto, em um serviço, enfim, em algo, a tangibilização, né, em algo que faça sentido para as pessoas, e você tem que ter uma forma, né, de garantir que isso seja perfeitamente gerenciado, otimizado, enfim, ao longo do tempo. E é óbvio que essas três áreas conversam durante esses três blocos. Então, o design thinking, né, o que eu tento seguir é sempre uma integração com outras áreas, né, da ciência. Em termos de pesquisa, tem muita discussão na integração com a área da saúde, né, como eu falei, a Mayo Clinic é um exemplo de estado da arte, assim, sensacional, com laboratórios para inovação, e tem essa sensação, né, do mercado, né, e nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, né, que é necessário uma reinvenção para a sobrevivência, né? A gente tem o que chamam de novo normal, que eu não sei se é normal, enfim, mas a gente está no estado aí de crise, que eu não sei qual vai ser o momento posterior, mas tem aspectos, né? Eu estou me alongando aqui, professor, que eu peguei esse gancho do coronavírus, né, que é um ponto que eu queria falar. Perfeito. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, por favor, pode interromper. Não, mas então a gente tem esse momento que as empresas estão nessas estratégias emergenciais, né, então empréstimo daqui para pagar folha, não, os impostos foram adiados, enfim. Mas a gente tem que pensar que isso vai ao longo do tempo, né? Os empréstimos, os impostos vão ter que ser pagos, né? Tem menos dinheiro circulando, né, no mercado agora, né? E aí um exemplo, né, de um projeto que a gente fez com uma confecção aí do Rio. Eles pararam, né? Eles pararam totalmente, fecharam a empresa por 30 dias, não tinha mais demanda, o mundo parou, era B2B, né? E, enfim, a gente fez esse plano de crise para eles, né? E a estratégia principal foi que eles migraram a produção deles, né, para EPIs. Então, eles começaram a fazer máscara, avental, né? Então, nessa lógica, eles estão criando novas relações com clientes da saúde, enfim, estão criando novos nichos de mercado. É um exemplo, né? Um restaurante também, né? Um principal rodízio de pizzas e massas lá de Campos, né? A gente estava construindo, né, o PCP de uma fábrica de massas para eles, e aí parou o mundo, né? Então, isso está sendo ajustado para uma lógica de recheados vendidos pela internet. Então, enfim, as empresas têm que repensar, né, o que é valor para o cliente e como a gente vai oferecer esse valor para o cliente, né? É óbvio que coisas como a entrega, né, a lógica de você estar na internet, de você ter produtos virtuais, enfim, do no touch, né, aquelas serviços enfim, isso tudo vai ter que ser repensado, e tem essa oportunidade grande, né, para estudo nesse campo. Você tocou num ponto que eu acho que é bastante importante para as pesquisas em todas as áreas, de um modo geral, né, que é a articulação com o avanço tecnológico, né? O aproveitamento de bancos de dados. A gente mesmo na área de pesquisa, a gente se apropria de dados para fazer nossas pesquisas, né? E para a área de gestão, né, integração com as ferramentas da indústria 4.0, né, internet das coisas e assim vai, né? Então, o design thinking, eu acho que esse é um ponto de aderência importante ser investigado, né? E eu acho que realmente é um braço para onde
o pensamento design thinking deve estar olhando realmente, né? E é um suporte para a tomada de decisão, né? Uma ferramenta que dá suporte para a tomada de decisão, que tem que interagir com as outras ferramentas de tomada de decisão, os bancos de dados, e assim vai, né? Isso. Uma coisa muito interessante da lógica proposta pelo design, né, é que ela já assume que ela vai trabalhar com outras áreas da ciência, né? Então, não tem aquele preconceito, né, aquela reatividade à integração, né? Você já toma isso como natural. Então, sem isso, a sua resposta vai ter menos qualidade, enfim, o seu projeto vai perder. Então, esse eu vejo como um diferencial, uma forma de você integrar bem interessante. Sim, sim. Ninguém... Curiosidade? Ninguém quer fazer pergunta? Adriano, então eu agradeço muito a sua disponibilidade, né? Eu reitero que a gente fez a gravação do vídeo e a gente vai passar para a Escola de Engenharia para edição, a devida edição. E assim que o vídeo estiver disponível para consulta, né, no canal da Escola de Engenharia, a gente divulga todos os participantes, né, a você, obviamente, né, Adriano, você vai ver o vídeo lá antes de todo mundo. E aí a gente divulga a todos e a gente vai fazer um link, uma ponte também para o nosso site lá no LaTeX, para todo mundo ter acesso mais direto lá no site do LaTeX. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado aos colegas que participaram também. E a gente vai continuar informando vocês a respeito das atividades que a gente vem desenvolvendo aí no LaTeX, das parcerias, enfim, de todas as possibilidades, enquanto as coisas estão se ajustando, né? Já existem algumas discussões de retomada das aulas na graduação, e que, obviamente, vai ser refletido também na pós-graduação, mas ainda não tem um posicionamento definitivo da universidade, né? Mas a gente vai posicionando a todos. No mais, boa tarde, todos cuidem-se, né? Para que a gente se veja daqui a pouco. Obrigado aí, saúde para todos e obrigado pela participação. Abração, tchau, Um tchau. abraço.